Fala aí, galera, espero que vocês estão bem. Eu tô ótimo hoje. Eu sou o Yaninho, o gringo mais brasileiro do YouTube. My diamonds on froze. Diamonds on froze. Diamonds on froze. Vocês já sabem, o maior motivo para esse canal que eu tenho é para aprender mais coisas sobre o Brasil. Então, que vídeo mais perfeito para me ensinar sobre o Brasil do que 10 fatos surpreendentes sobre o Brasil. O Brasil nunca faltou de me surpreender até agora em todos os vídeos que eu reagi. Então eu tenho certeza que eu vou estar muito surpreso e eu vou aprender várias novas coisas interessantes hoje também. Mas, antes de começar, gente, se vocês não estão me seguindo no Instagram, vocês podem me seguir aqui. E se vocês são novos ao canal, não esquecem de se inscrever para não perder mais vídeos e seguir com as novidades do canal. Então, gente, vamos já entrar e aprender sobre o Brasil hoje. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1, mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos os continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar... Pera. Aquela mapa de América do Sul parece ser bem pequena, na verdade. No tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, não tem nada a ver com terra plana, não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Óbvio, então, né? nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. Verdade, né? Tipo, não tem... Tipo... os polos não esticam tanto quanto o equator. O equator. É verdade, tem um monte de espaço lá em cima que não existe. What the fuck? Mas eu sei que também eu já ouvi que Greenland, o país, aquela ilha, é muito maior. Bom, agora não, nessa mapa parece gigante, sim. Então não, mas eu sei que algumas mapas parecem menor do que é atualmente. Que é enorme. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. Então é o inverso. Desculpa, é o inverso. Sim, porque senão seria um dos 5 maiores países do mundo. Bom, o Dinamarca seria. A melhor maneira de olhar muito pro mais mapa sentido. para ver o tamanho dos países e dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante. Se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme. Mais do que a gente imagina. E mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Uou! Eu acabo de pausar. Meu Deus! Gente, será que o Brasil é o maior país do mundo? Tô brincando. Mas é verdade. Nossa! Que mentira. Minha vida é uma mentira. Apenas uma ilusão. Que isso, a Rússia também? Vocês viram quando colocou a Rússia lá, tipo, na África? Mó pequeno. Tipo, nem parecia maior que o continente da África. Bom, que eu não sei se é. Mas, porque a África é enorme também. Mas, meu Deus.
O Canadá tá parecendo até quase mais pequeno que menor que o Brasil. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo. Não vai me falar que o maior Amazonas estado não é do o maior país. estado. Atravessando o estado seria Não o vai me mesmo falar. que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando um buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é Né? tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, óbvio. como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso é 80? É tão longe assim? Caraca! 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos com os Estados Não. Agora é isso. Isso não sei se eu acredito. Bom, obviamente é um fato científico, mas... Quê? Parece tão louco pensar... menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro, e interessantemente nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Mas que é o segundo maior em tamanho, ou em largura, length. Não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? Pera, ele falou, sabe quais? Deixa eu pensar. Chile e... Equador. Chile e Peru. O Equador e o Chile. Equador... Não, o que eu tô falando? Sim, Acre toca com o Peru, Equador. E eu tinha bem a primeira vez, sabe? Bem, isso se você não contar as Ilhas Maldivas, que é da Inglaterra. Só não conta pra gente. As Ilhas Maldivas? Maldives? Deve ser uma outra ilha, porque eu tô pensando no país de Maldives, que é bem lá ao lado da Índia. Mas interessantemente, não sei o nome mesmo a dessa gente ilha de estando perto Maldivas da em maioria inglês. dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Verdade, é estranho, eu nunca... O único... Tipo, as únicas pessoas que eu conheço, ou que eu vi, que tem problema com ser chamados de latinos são os brasileiros. Os outros, qualquer país espanhol, as pessoas que eu conheço, tipo, se chamar de latino é mó normal, mas os brasileiros até se ofendem com isso. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas na verdade é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França. Ah, porque, pera, Guiné francês, French Guiné. Por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Aí Lá que não é um conta, país né? independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado. Que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. Mesmo. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, Ah, europeus, isso aí. tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer.
Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá. Gente, vocês querem ir pra Europa? Não precisa pegar o voo, não precisa cruzar o oceano. Só dirige, pega um trem, pega um voo até a Guiana Francesa e já tá na Europa. Só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho, tem um vizinho de fronteira que não fala. Tem Suriname, Guiana e French Guinea. Fala espanhol. Mas é mais estranho ainda pensar que temos dois vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros dois países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, duas delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês e do Suriname, o holandês. Apesar de... Agora, isso eu não sabia. Eu sabia que na Guiana tinha... A primeira língua era inglês, eu tenho alguns amigos guianeses. Mas Suriname, não sabia que eles falavam holandês. Muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Pera, deixa eu pensar. África. Vamos dizer, tipo... Índia ou Filipinas? Bom, falei só dois nomes, mas eu diria Índia, naquela região. Brasil. Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Aqui a gente fala se você faz a mesma coisa, você chega na China. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo... Que aplicativo é esse? Que dá pra saber exatamente... Bom, parece o Google Maps, mas dá pra saber exatamente o ponto opósito. Não, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Um sanduíche de terra. Tudo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, que é numa praia... Ah, mas Fernando de Noronha seria até mais perto, né? É, lá em João Pessoa. Você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. Ah, vai lá, outra razão, mais uma razão pra fazer meme sobre Acre. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, Monte Roraima, perto né? também da Venezuela. É o Monte Roraima? E o extremo sul Aí, do Brasil sim. é aqui em Chuí, Incrível. a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil
ela tá mais perto dos Miami. Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Não. Ou seja, Tá se um dia mentindo. você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas Que engraçado. do que da ponta sul do seu próprio país. Chui. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia. Gente, esse vídeo foi foda. Tipo, outro patamar. Eu aprendi coisas até fora. Tipo, coisas nada a ver. Tipo, fora do Brasil. Não só sobre o Brasil. Aprendi sobre coisas do mundo hoje. Eu adorei esse vídeo. Se tem mais vídeos assim, gente, sobre curiosidades interessantes, fatos surpreendentes, coisas tipo legais, informações, curiosidades legais sobre o Brasil, recomendo, por favor, porque esse vídeo foi muito divertido e eu aprendi muito hoje. Então, como eu falei, gente, se vocês querem que eu reaja a mais vídeos assim, me sugiram lá nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixa esse like como sempre e se inscreve no canal se vocês são novos e querem ver mais vídeos assim. Até o próximo vídeo, gente. É nóis. How many times I step in a booth and I'm rapping the truth? How many times I hate on the fool but got love from two? Whoa.